para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração, quando chega o pecado... Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando o último trimestre do ano de 2018. Essa lição nossa vai dar prosseguimento à lição anterior, porque nós falamos sobre Neemias na lição anterior e hoje, nesta primeira lição, nós vamos falar novamente sobre Neemias. Eu quero procurar colocar para os internautas de maneira clara, fácil de entender, e aquilo que você não estiver entendendo, você pode perguntar aí, aqui embaixo, fazer seu comentário e pode fazer a pergunta que depois eu estarei respondendo para você. Eu gostaria que vocês continuassem comentando, compartilhando, né? Curtindo. Isso é muito bom. E não se esquecer já de imediato de se inscrever no meu canal. Se você gostou da lição anterior, se inscreva já de imediato para você não esquecer. Se inscreva aí no meu canal. Eu quero agradecer todas essas pessoas que fizeram seus comentários, que vêm fazendo os comentários, que isso me ajuda a refletir, a verificar aonde a gente precisa melhorar também. Quero agradecer a todos vocês, aos irmãos do Brasil inteiro, aos professores do Brasil inteiro e também as pessoas de outros países que têm me acompanhado através dessa escola dominical virtual. E a lição de hoje é a lição de número 1. Neemias, um homem dedicado à obra de Deus. A verdade que nós vamos aplicar nessa lição, ela diz o seguinte: na bonança ou na crise, a constância na oração é o pilar que concede ao cristão o equilíbrio necessário na caminhada rumo ao céu. A nossa introdução, ela diz o seguinte: Neemias liderou o terceiro e grande retorno para Jerusalém depois do exílio na Babilônia. Seu interesse pelo bem-estar de Jerusalém e seus habitantes o levou a tomar uma atitude corajosa, um exemplo maravilhoso do que é ser liderança, comprometido com o seu povo. Mas para nós entrarmos aqui na introdução, eu fiz um gráfico aqui para que o internauta possa entender, porque nós sabemos que nós tivemos a primeira vinda do cativeiro por Zorobabel, depois nós tivemos a segunda por Esdras, e a terceira Neemias, que veio lá quando nós vemos todo aquele cenário que apresentou-se lá no reino babilônico, quando os irmãos de Neemias, né, o seu povo chegou e disse que o muro da cidade estava destruído. Assentou, chorou, né, reclamou com Deus, né, e tomou uma posição. Mas parece assim, meus queridos professores, que a gente pensa que veio, por exemplo, a primeira leva do cativeiro e já em segundo já veio Esdras e logo rápido já veio Neemias. Não foi assim. Então, para que vocês possam entender, estou colocando aqui: o cativeiro, ele durou 70 anos, de 537 a 607 a.C. Depois, quando o rei da Síria, né, usado por Deus, começa a mandar o povo de volta, então veio Zorobabel e liderou o primeiro grupo no retorno. Foi aquele grupo que veio para a reconstrução do templo em Jerusalém. Lembre-se que Nabucodonosor havia destruído. Nabucodonosor fez uma destruição terrível ali em Jerusalém. No segundo grupo veio Esdras, que liderou esse segundo grupo no retorno, né, a Jerusalém. E nós sabemos que Esdras também trazia muito dinheiro para poder
dá continuidade aí na reconstrução do templo. E Esdras veio para ensinar o fundamento da palavra para os que tinham retornado do cativeiro e aqueles que não tinham sido levados para o cativeiro na época de Babilônia. Então esse período de Zorobabel a Esdras demorou mais ou menos 80 anos. Veja aí, eu fiz o gráfico aí para que você vai entender. Então, de Zorobabel a Esdras demorou mais ou menos 80 anos. Depois veio Neemias, que liderou o terceiro grupo. Esse já foi mais rápido. Demorou aí mais ou menos 3 anos e Neemias vem liderando aí esse último grupo que fez a reconstrução do muro ali em 52 dias, né? Depois, no decorrer da lição, a gente vai falar sobre toda essa preocupação que eles tinham com o muro de Jerusalém. Então eu gostaria que você continuasse aí assistindo. Essa aula vai ser de grande importância para você. Então os tópicos da lição é apresentar, identificar e mostrar. O objetivo da primeira parte da lição 1 a 3, apresentar quem foi Neemias. Então nesse primeiro ponto nós vamos fazer a apresentação de Neemias. Neemias e a obra de Deus. Neemias, que servia ao rei da Pérsia como copeiro, quando foi visitado pela comitiva da qual seu irmão Anani fazia parte, demonstrando pleno interesse por Jerusalém e seus habitantes, perguntou-lhes em que estado aqueles se encontravam. Suas iniciativas, bem como suas reações, nos trazem grandes ensinamentos. Então nós vamos procurar entender aí direitinho a palavra de Deus. Então no 1.1, um homem que não esqueceu suas origens. Deus havia abençoado Neemias, dando-lhe um cargo de alta estima junto à corte persa. Então, meus queridos, apesar de estar num alto cargo no reino da Pérsia, mas Neemias não esquecia suas origens. Neemias não deixava de preocupar com o seu povo. Então nós precisamos preocupar para que nós não perdemos aquele amor que Jesus Cristo implantou em nós para amar aos outros. Quando nossos irmãos estão no sofrimento, quando nossos irmãos estão em apuro e eu estou bem, eu preciso abrir mão da minha vida tranquila para que eu possa ajudar os meus irmãos. Então, em vez de permanecer indiferente, Neemias prontificou-se a abrir mão das regalias a que tinha direito para ajudar seus irmãos. Isso é amor, meus queridos. Possuindo o cargo que exercia, Neemias poderia simplesmente ignorar a situação dos que haviam escapado. Então muitas vezes nós temos que ter cuidado com a posição que nós estamos ocupando. De repente a posição nos leva ao orgulho e faz com que nós esqueçamos daqueles que necessitam da nossa ajuda, do nosso conhecimento. Então esse é o papel de um verdadeiro líder: preocupar com aqueles que ele lidera. O 1.2, um homem comprometido. O capítulo inicial do livro de Neemias nos mostra o servo do Senhor condoendo-se por seus conterrâneos. Sua ação de indagar por Jerusalém e seus habitantes, a comitiva que veio de Judá, revela o seu comprometimento. Ser comprometido. Você precisa ser comprometido com a sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu trabalho. Você precisa, professor, ser comprometido com a escola, em se preparar para que você possa apresentar o melhor de
ti o melhor do teu conhecimento para aproveitamento daqueles que assistem a tua aula ou daqueles que presenciam junto com você o decorrer, o discorrer da explanação do conteúdo da escola dominical. Então o textuário nos diz que sucedeu que, ouvindo Neemias estas palavras, assentou-se e chorou e lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estava bem Neemias. Neemias estava muito bem como copeiro do rei. Mas o que acontece? Quando ouviu a situação em que passava os seus conterrâneos, o seu povo, ele não ficou indiferente. Quem pergunta se compromete. Não basta perguntar somente para manter-se informado ou por mera curiosidade. Esse é o nosso defeito. Às vezes tem um irmão que está com situação difícil, aí diga: irmão, como é que o senhor vai? Ai, meu irmão, eu estou passando por uma dificuldade, lá em casa está faltando tudo. E você não se compromete em ver a realidade dos fatos, para que você possa ajudar o irmão a equilibrar, a sair dessa dificuldade. Então, quem pergunta, compromete. Quando você diz: vai tudo bem? Pastor, como que vai? Ai, irmão, nós estamos precisando disso, precisando daquilo. Conte comigo, pastor. Aqui nesse ponto eu vou ser útil, eu vou ajudar aí para nós sanarmos essa situação. Perguntar e comprometer. Nós devemos sair dessa falsidade. Ei, como é que vai? Tudo bem? Ah, não estou bem não. Mas vai passar, fique tranquilo que vai passar. O que você pode fazer pelo seu semelhante, por aquele irmão que está em situação difícil, que ele revela que a sua situação não é boa? Então, se você não faz nada, não pergunte, porque perguntar é se comprometer, como fez Neemias. Ele perguntou e se comprometeu em dar o seu sangue, dar o seu esforço e abandonar caso o rei permitisse, porque ele também estava numa situação de escravo, não se esqueça disso, de exilado. Mas ele orou a Deus porque Deus precisava intervir para que o rei, que tinha ele como o seu grande auxiliar, pudesse liberar para que ele voltasse para a sua terra para reconstruir o muro da cidade. Então, ao receber a informação acerca do sofrimento e das adversidades na vida do próximo, nós precisamos agir como Neemias. Pensou, chorou, orou e agiu. Então, meus queridos, nós precisamos nos preocupar com a obra de Deus. Mas acontece o seguinte: quando a nossa igreja perde o foco, perde a visão, e você quer ajudar, ele acha que você quer atrapalhar, meu filho, muitos ministérios você se desvia. Ah, irmão, mas você não pode falar isso. Meus queridos, o céu não tem essa diversificação de igrejas. O que você precisa é servir a Deus com amor, com alegria. A Bíblia fala servir a Deus com alegria. Eu não estou querendo que ninguém saia da igreja. Sente com o seu pastor e diga: pastor, eu gostaria de fazer isso. Na minha visão, meu objetivo é fazer isso. O que o senhor acha disso? E porque aí, meus queridos, você vai se mostrar que você quer ajudar. Agora você fica magoado, mas não confessa, e depois quer que alguém solucione o teu problema. Não vai ser solucionado. Por quê? Porque a boca precisa confessar. 1.3 diz assim: um homem em constante vigilância. A história de Neemias indica que ele era um servo de Deus que mantinha estreita comunhão com o Pai Celestial. Neemias capítulo 1, do 4 ao 11, depois capítulo 2 e o verso 4. Ele estava atento às situações adversas e preparado para as oportunidades.
estar atento às situações adversas, é vigilância. Jesus diz: orai e vigiai. Tem gente que só ora, não vigia. Meus queridos, tem pessoas que lê a Bíblia, mas não medita, não procura entender, não procura compreender a palavra de Deus. E aí, ele não vigia e não está preparado para enfrentar os ventos. A situação adversa, ela vai vir. Nós passamos no mundo, tereis aflição, no mundo tereis tribulação. E você quer viver, quer ser aquele crentinho em paz e amor, ou carregado no colo, e que você qualquer coisa está choramingando e não procura ver as oportunidades. Muitas vezes no vento está a oportunidade que nós precisávamos. Então o que acontece? Neemias estava atento às situações adversas e preparado para as oportunidades. Surge uma oportunidade na igreja para você crescer, para você desenvolver o seu talento. A diretoria, o pastor te procura, você se afasta. E depois vai reclamar de quê? Aprenda a aproveitar a oportunidade. Eu tenho um vídeo onde eu conto uma história e eu falo sobre Deus não te dá sorte, Deus te dá oportunidade. Porque Salomão escreveu que o tempo e a sorte pertencem a todos. Você está desempregado? Será que você não sabe fazer nada na vida? Veja que nessa situação em que o Brasil está passando por esse problema sério de desemprego, 14 milhões de desempregados, mas tem muita gente fazendo bico, fazendo uma coisa ou outra. Invente alguma coisa, descubra a oportunidade na hora de dificuldade. Neemias estava bem no palácio como copeiro do rei, mas quando ele se comprometeu com aqueles que vieram de sua terra, e que ele lhe pergunta, se compromete, e ele se dispõe a fazer algo para mudar aquela situação, e fez, com o auxílio do rei da Pérsia. Então, Neemias, meus queridos, fazia da oração um estilo de vida, desenvolveu sensibilidade suficiente à voz de Deus. Então, os problemas, ele falava com Deus na oração, e aí sensibilizava Deus para ouvir. E ele sabia a quem deveria clamar. Por quem você está clamando? Tem problemas que Deus não vai resolver. Quem vai resolver é o teu pastor. Se for na família, de repente quem vai resolver é tua esposa ou teu esposo. Mas, meus queridos, por isso que nós devemos saber a quem clamar. Nas horas de dificuldade nós temos que ter aí o alvo em que nós vamos clamar, nós vamos pedir e vamos receber. Infelizmente, muitos cristãos ainda não descobriram o valor da oração e seus efeitos benéficos. Meus queridos, isso acontece comigo, pode acontecer com você. Muitas vezes nós ajoelhamos para orar, e então orando, nosso pensamento voa, foge. Quando nós olhamos, meu Deus, eu nem aqui estou. Nós precisamos recomeçar tudo de novo. Senhor, perdoa-me, Senhor. Nós temos que saber fazer a oração para que nós possamos ser atendidos. Então somente o Senhor Deus poderia solucionar a situação da cidade de Jerusalém e seus habitantes. Neemias se colocou à disposição de Deus, que lhe permitiu estar em uma posição estratégica naquele momento e assim ser útil aos seus propósitos. Então está na posição, não sair da posição. Jesus Cristo, Ele quer nos usar, mas o que acontece é que nós mudamos de lugar, e daí vai fazer como Deus falou a Adão. Onde está Adão? Adão estava em outro lugar, não no lugar que o Senhor colocou. O objetivo da segunda parte da lição: identificar o contexto histórico político da época em que Neemias viveu. Então nós precisamos identificar esse contexto desse tempo, da época, para que nós possamos entender, compreender aquela situação, que é uma situação do contexto fora da realidade de nossos dias.
Então, Neemias e suas reações reflexivas. A tristeza não é uma emoção proibida ao cristão. Contudo, Neemias nos ensina que não podemos permanecer todo o tempo paralisado, cultivando tristeza e amargura. Eclesiastes 3, 1-8. Então tem muitas pessoas que não conseguem crescer espiritualmente. Meus queridos, que desculpe, mas nós estamos pior do que muitas pessoas de outras religiões. Nós estamos na igreja, mas nós não examinamos a palavra de Deus. Nós estamos apenas se alimentando daquilo que os outros falam, mas não corrigimos para ver se está conforme a palavra de Deus. E aí nós deixamos o levar pela emoção. Entramos para o nosso cantinho da tristeza, porque o irmão disse aquilo, ou porque não fui compreendido naquilo. Aí entramos no caminho da tristeza e ficamos ali triste e abatido. Neemias se entristeceu, mas tomou uma posição. Meus queridos, é claro que a tristeza vai chegar a mim, vai chegar a você. Você não está dizendo, não pense que como cristão você não vai passar por momentos tristes. Você vai passar, mas o que você tem que fazer é acordar, é vigiar, é não ficar paralisado. Porque se você não ficar paralisado, você vai achar uma maneira de passar por aquele momento difícil. Então a Bíblia nos adverte a não permitir que o sol se ponha sobre nossa ira. Você fica irado, vai pro cantinho da tristeza. E aí não, de lá não sai. Jesus vem e você fica. Porque o sol se põe sobre a vossa ira e daí acabou-se a oportunidade. Então analisemos então as 3 primeiras reações de Neemias. Nós vamos fazer essa análise. O mesmo princípio pode ser aplicado à duração da tristeza. Então vamos analisar. A primeira reação de Neemias, sentar-se. Um grave erro em muitos cristãos é não saber se posicionar ante uma notícia desagradável, uma ofensa ou coisas do gênero. Na posição de copeiro do rei, Neemias demonstrou possuir equilíbrio, longanimidade e domínio próprio. Então, meus queridos, olha, aqui o comentador está dizendo, ele está falando da primeira reação de Neemias, que foi sentar-se. E aqui ele diz que os cristãos precisam saber se posicionar diante de situações desagradáveis, de situações adversas, de situações que fogem do nosso controle, que nos traz tristeza. Ou possa ser também uma ofensa. Alguém nos ofende. Nós precisamos ter equilíbrio. Tem muitos pastores brigando com seus subordinados e muitos obreiros brigando com seus pastores. Falta de equilíbrio e envergonhando o evangelho. Então Neemias, na posição de copeiro do rei, o que ele demonstrou? Possuir equilíbrio. O rei notou que o rosto dele estava triste, mas ele não estava chorando diante do seu serviço na presença do rei. Apenas a Bíblia diz que do que o coração está cheio, ele se mostra no rosto. E o rosto de Neemias estava mostrando triste com aquela situação, e o rei pôde notar. Então, em circunstâncias como essas, é sábio deixar a poeira baixar, não agir por impulso, sem antes consultar ao Senhor. Então, meus queridos, em situações difíceis, consulte primeiro a Deus qual posição, de que maneira você vai reagir. Se alguém te ofende, não devolva com ofensa. Eu não levo desaforo para casa. Ah, o problema é dele, por que ele desabafou em cima de mim? Ele ouviu o que ele não queria ouvir. Você deixa ele descer ao mesmo nível. Deixa a poeira baixar. Depois você pode sentar com ele e dizer, mas irmão, ou mais fulano, ou mais... Por quê? Por que você agiu comigo daquela forma? Eu não tenho culpa sobre isso. Então, meus queridos,
diante de notícias ruins, a sábia decisão é consultar a Deus. O 2.2, nós vamos ver a segunda reação. Então a primeira foi sentar, agora a segunda foi chorar. Após sentar-se, a segunda reação de Neemias foi chorar. Esse momento de introspecção, acompanhado da meditação bíblica e oração, tem a capacidade de trazer lucidez à nossa mente. Nós não estamos aqui dizendo que as reações de Neemias foram erradas. Claro, naquele impacto, ele assentou-se e chorou pela situação do seu povo. Mas quando você faz a introspectiva, acompanhada da meditação bíblica e oração, aí você tem a capacidade. Deus ajuda você a trazer lucidez na mente. Como eu vou agir? Você chora. Quando Jesus foi à casa de Lázaro, o pessoal estava chorando. Jesus não conteve as lágrimas. Por quê, meus queridos? Jesus Cristo era homem igual a nós. A Bíblia diz que ele sentiu as mesmas coisas que nós sentíamos. E Jesus, diante daquele fato, diante de ver todo mundo chorando, ele chorou, porque é normal ao ser humano, quando nós vamos num velório que vai se despedir, e nós vemos aquele povo, todo mundo chorando. Às vezes nós não temos nada a ver, nem conhecemos, apenas como lá. Mas nós também acabamos chorando. Por quê? Porque nós estamos vendo a tristeza do povo, né? Então, desta forma, temos a oportunidade de ponderar sobre as ações que pretendemos finalizar. Então, pode assentar na hora de dar notícia ruim. Pode chorar, mas buscando aí a oportunidade do equilíbrio e de agir de maneira correta. O 2.3, terceira reação, lamentar. Alguns sentidos de expressão: lamentar são lastimar, afligir, condoer-se. Outra variante acrescenta que lamento é um choro acompanhado de gemidos e clamores. Então, aí onde se enquadra o choro, a lamentação de Neemias. Neemias chorava com choro acompanhado de gemidos e clamores. Que esse choro: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu sei que Tu é grande. A oração: Deus, eu sei que Tu é Deus do céu, eu sei que Tu é Deus na terra, mas estou passando por uma situação que eu não estou conseguindo contornar. E aí, Senhor, eu preciso de Ti, porque Tu é o meu Deus. Deus, venha ao Teu socorro. Neemias estava lamentando e chorando pelo povo seu, que estava longe. Ele estava longe de sua terra. Então, meus queridos, assim como as razões de nossos lamentos podem ser muitas, Neemias também teve suas razões. Não foi errado sentar, chorar e lamentar. O profeta Jeremias, ao saber da condenação que Deus traria sobre a nação de Judá, registra os seus lamentos, que mais tarde seria chamado de Livro das Lamentações de Jeremias. Quantas vezes chorou, isso há anos antes, quando Jeremias, o profeta, sabia que Deus ia castigar a Judá. É interessante observar que a passagem bíblica de João 16 e 20 registra a promessa para aqueles que lamentariam a morte de Jesus Cristo. A pior das tragédias é quando permitimos que nossas lamentações evoluam para murmurações. Então nós precisamos ter cuidado. A lamentação da mulher de Jó passou para murmurações. Amaldiçoou teu Deus e morra. Então, meus queridos, na hora do sofrimento nós temos que ter cuidado para que nós não passamos a murmurar contra Deus ou murmurar contra o nosso próximo. Porque a murmuração vai nos trazer problemas e mais problemas, não vai solucionar. O que nós temos que procurar é a oportunidade de sanar
eu escrevi no meu livro, eu digo o seguinte: sempre há uma saída. Então, sempre tem uma saída, é procurar. Eu até digo em acidentes que acontecem, pessoas que morrem queimadas dentro da casa, havia uma saída, mas no apavoramento não conseguiram enxergar essa saída. Então, meus queridos, o que Neemias fez? Optou por não sair de cena e tornar-se um passivo espectador da própria vida. Meus queridos, você sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos calamos nas nossas igrejas. Nós poderíamos estar ajudando. Eu digo com você que é obreiro, estou falando especialmente aos obreiros que tem que ser prudente. Mas você quer ajudar, mas as pessoas se ignoram. Eles não param para te ouvir. E é preciso, pastores, é preciso parar para ouvir o seu subordinado. Eu fico olhando os pastores tomando decisão sem consultar a diretoria. Não foi uma mensagem do céu. Se fosse uma mensagem do céu, ok, uma mensagem profética. Mas o pastor muda de água por vinho. Não é milagre, é dizendo de hoje em diante vai ser assim. Para de ser ditador, pastor. Pastores que são ditadores, pare com isso. Você não é o dono da verdade. Nenhuma igreja, nenhum pastor é dono da verdade. Se nós fôssemos dono da verdade, meus queridos, nós não tínhamos essa diversidade de igreja que nós temos. E aí você diz: não, mas não tem nada a ver. Tem. Cada igreja tem uma linha de raciocínio. Discórdia entre mesmo pastores de os ministérios da Assembleia de Deus, que são vários pelo Brasil afora. Não foi patenteado, não sei porquê. E aí acontece esse número de ministérios sobre a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus de tudo quanto é tipo tem hoje. E aí, não é que eu sou contra a Assembleia de Deus. O que eu sou contra é esses que aproveitam desse nome que não está dado, não está patenteado. Porque se estivesse patenteado, o que acontecia? Não haveria essa pluralidade de Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano há mais de 40 anos. Respeito toda denominação. E por isso que eu quero dizer, meus queridos, nós precisamos liderança. Nós precisamos conversar com os nossos obreiros, com os membros de nossas igrejas. E nós precisamos ouvir. Se você não concorda, amém, não tem problema, mas você ouviu. Então é necessário para que você possa fazer uma liderança de amor como fez Neemias. Então, com o impacto da notícia, Neemias assentou-se, chorou e lamentou. Porém, na sequência dos atos descrito que ele mesmo tomou iniciativa de cunho espiritual, jejuar e orar. Veja bem, quando ele ouve a notícia, ele assenta, ele chora, ele lamenta. Mas veio a oportunidade de falar com Deus, de jejuar, de buscar a Deus para que aquela situação fosse resolvida. Afinco, trabalho. Tem muitas pessoas esperando que as coisas vão cair do céu. Quem caiu do céu foi Satanás. E Deus exige de nós esforço, suor do rosto. Deus disse a Adão: e viverás com suor no teu rosto. Oração, jejum e posição, e trabalho, e enfrentamento. Agora, eu estou orando, não está acontecendo nada. Enfrente o problema, meu querido. Senão você vai perder o tempo de jejuar e orar. O nosso resultado vem do suor, vem da luta, vem do trabalho, vem da busca. Da busca, qual o caminho que nós vamos encontrar. Então, a oração sempre será o canal de comunicação com Deus enquanto vivemos aqui nesta terra. Mas não se esqueça do que eu estou dizendo. Suor, meu filho. É com suor. Eu tenho visto aí, por exemplo, pregadores que passam do tempo, vão até a madrugada. Vai no hotel onde ele está hospedado. Vai lá para você ver se ele vai levantar de meio-dia. Quando? Manda-se uma comissão para buscar para ali almoçar. Vida boa.
e depois querem distribuir palavra de Deus e querem que a igreja pegue fogo e quer que a igreja pegue céu com a mão. Seu preguiçoso, vá viver do suor do teu rosto. Quantos, meus queridos, por esse Brasil afora, o culto dele não tem hora para terminar. Passe na casa dele no outro dia, bate palma, que ele vai achar ruim. De manhã eu estava dormindo, vieram me acordar. Lideranças de meia tigela. Essas coisas precisam ser excluídas do nosso meio, tirada. Como que se tira isso? Ensinando a palavra de Deus. O caminho é esse, andai nele. O objetivo da terceira parte da lição 1 a 3: mostrar como as reações de Neemias podem ser úteis para os cristãos hoje. Então agora nós vamos mostrar como a maneira que Neemias agiu pode ser útil para os nossos dias. Neemias e suas reações dinâmicas. Neste tópico abordaremos outras reações de Neemias. Veremos que pode ser feita uma divisão entre elas. A palavra de Deus afirma que após sentar-se, chorar, lamentar, Neemias tomou algumas atitudes. Então, meus queridos, dinâmicas. Como eu vou solucionar este problema? Faça uma dinâmica para que você possa compreender a atitude que você vai tomar para que ela seja acertada. Então nós vamos ver algumas reações de cunho particular, de confirmamento e de propósito. Primeiro, 3:1, jejum, uma recomendação bíblica. Infelizmente, para alguns cristãos e igrejas, a prática do jejum parece ter sido totalmente abolida. Todavia, os benefícios de tal exercício não podem ser lançados para segundo plano. São exercícios, meus irmãos, que compõem a fé. Jejuar, orar. O livro de Atos dos Apóstolos deixa registrado que muitas decisões da igreja primitiva sobre direção do Espírito Santo de Deus concernente à obra do Senhor foram procedidas pelo jejum e oração. Então, meus queridos, nós vamos encontrar na Bíblia muitas vezes jejuar e orar. Jesus, mestre do mestre, falou sobre a importância da prática do jejum. Além disso, ele nos deixou exemplo, pois também jejuou. Quando ele foi escolher seus discípulos, passou a noite em oração e jejum. 3.2, oração, uma arma espiritual poderosa. Mais um exercício, jejum, oração. Neemias sabia que a situação da cidade de Jerusalém era dramática. Ele tinha uma escolha a fazer, agir ou omitir-se. Todavia, Neemias não poderia tomar nenhuma decisão sem antes consultar ao Senhor Deus. Então, Neemias tomou posição. Vamos orar. Vamos consultar a Deus. O comentador dessa lição escreve que a oração é uma audiência com o Senhor dos Exércitos. Veja bem o que diz o comentador. Orar é uma audiência com Deus. Para consultarmos ao Senhor não é necessário senha ou agendamento de horário. Deus está disposto a nos ouvir a qualquer instante. De madrugada, de manhã, ao meio-dia. Fale com Deus de suas necessidades. Ore a Deus. Ele está pronto a ouvir. Saiba orar. Saiba entrar na presença de Deus. Você precisa saber entrar na presença de um juiz. Então você precisa também saber orar para entrar na presença de Deus. Quando os desafios chegarem, nossa ação imediata deve ser a oração. O apóstolo Paulo nos recomenda a orar sem cessar. Então, meus queridos, nós precisamos entender. Às vezes nós só vamos para a presença de Deus para pedir. Meus queridos, nós temos que se preocupar com manter a nossa vida cheia do Espírito Santo, em qualquer circunstância. 3.3, conhecendo os elementos da oração. A oração de Neemias pode ser dividida em 5 partes. Nela vemos os elementos de uma oração eficaz. Primeiro, louvor. Segundo, ação de graça.
Terceiro, arrependimento. Quarto, petição. E quinto, compromisso. Então, o primeiro louvor. No louvor você vai reconhecer a grandeza de Deus, louvar a Deus. Senhor, Tu és Deus. É isso aqui, meus queridos. Eu estou trazendo aqui para que você possa se preparar para entrar na presença de Deus. Então você já entra, ai Deus, eu quero isso, a Deus, eu quero aquilo. Meus queridos, primeiro vamos louvar a Deus. Os anjos o louvam. E nós também, tudo na terra louva a Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos reconhecer a sua grandeza. Neemias, ele orou lá dizendo assim: ah Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível. Quer dizer, Tu é grande, né? Tu é o nosso Deus, Tu faz tudo o que Tu queres, tudo que Te aprova. O segundo, ação de graça, gratidão, meus queridos. Ah Senhor, quanto Tu foi bom para a minha vida, quanto Tu tem me abençoado, embora eu não mereça. Oração de crente, oração num coração contrito. Veja bem, primeiro você louva a Deus, agora você entra com ação de graça. Gratidão por tudo que Deus fez por você, por sua família. Neemias entra em gratidão pelo que Deus fez pelo seu povo. E ele disse: Senhor, Tu é grande, Tu é aquele que guarda a aliança, Tu é benigno com aqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Porque tem isso, meus queridos. Deus é benigno com aqueles que amam a Deus. Aí, arrependimento. Faça confissão pelos teus pecados, pelos pecados dos teus filhos, da tua família. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, nós erramos aqui. Senhor, eu errei aqui. Senhor, tenha misericórdia. Me perdoa. Você vai entrando na presença de Deus, você vai atingindo o coração de Deus e Deus começa a te ouvir. Neemias, ele faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Perdoa o pecado do meu povo, que temos cometido contra Ti. Ele diz também eu, Neemias diz também eu e a casa do meu pai temos pecado contra Ti. Nos perdoa, Senhor, tenha misericórdia. Não olhe para o nosso pecado, mas ouve a nossa oração, olhe a nossa necessidade. Reconhecer o pecado, o erro da desobediência, o pecado da desobediência. Ele reconhecia pela nação: Senhor, nós não guardamos o conceito que Tu fez com Moisés, nós não guardamos o conceito que Tu fez com Abraão. E aí ele vai reconhecendo, porque realmente por não guardar é que eles passaram pelaquela situação. E o quarto, petição. Agora você vai pedir. Tu vai pedir a Deus aquilo que você necessita. Você já rendeu graça, você já louvou, você já se arrependeu. Agora você vai pedir ao Senhor. Comove Deus na sua oração, dizendo: Deus, eles são Teu povo, eles são desprotegidos. Porque Neemias estava preocupado com o muro. Porque, meus queridos, naquela época a cidade tinha muro, porque os invasores chegavam, entravam e dominavam a cidade. Então Neemias estava preocupado porque a cidade estava sem muro, os muros estavam destruídos. E ele queria que a cidade fosse protegida, fosse cercada, fosse guarnecida, porque ele temia que o povo viesse e invadisse. Neemias estava preocupado. 3.3, conhecendo os elementos da oração. Infelizmente, a maior parte das orações dos cristãos contém apenas o item 4. É uma pena que um significativo número de cristãos não siga as recomendações do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje, a maioria de nós, conhecemos mais, na nossa oração só contém mais o item 4. Assim como Neemias, devemos constantemente pedir ao Senhor Deus que guie nossos passos e direcione nossos caminhos, para que não tomemos decisões equivocadas nem precipitadas como Esaú. Então, para falar com Deus, nós temos que libertar de toda maldade. Conclusão: a vida de Neemias nos ensina a estar disposto a servir e obedecer, a abrir mão do lugar de conforto e deixar-se usar por amor à causa do Senhor. Neemias entristeceu-se, mas não se deixou dominar por esse sentimento. Ergueu a cabeça, clamou a Deus e avançou.
que aprendamos com os seus passos. Então, meus queridos, essa lição foi de grande importância para nós. E eu quero convidar você para a próxima lição, que vai ser o valor do planejamento na vida do cristão. Que Deus abençoe a todos os internautas e até a próxima aula na paz do Senhor. Amém.